Opa, já pus a gravação aqui, esqueci de projetar a tela. Deixa eu projetar na sala de trabalho. Vocês conferem aqui comigo. Foi mais ou menos aqui que eu acredito que nós encerramos na nossa última aula. Que foi quando a gente estava falando, na verdade, acho que eu comentei com vocês a questão de NOx, foi isso? A gente estava falando sobre NOx. Vocês se lembram ou não? Eu estou dando tantas aulas. Opa, pode falar, Marcos. Alguém se lembra? Pode falar? Marcos? Consegue me ouvir? Pessoal, está ouvindo? Tranquilo? Paramos em NOx. Eu não fui na aula passada. Tá ok. É isso mesmo. Então tá tranquilo. Bom, então recordando aqui, eu acredito que eu não falei com relação a compostos moleculares, né? A gente mostrou a questão dos compostos iônicos, lembramos a questão da eletronegatividade, né, que trouxemos aqui, né, entre os metais, o mais reativo é o frâncio, né, com relação à perda de elétrons, e isso está relacionado com o raio, né, com a carga nuclear, e no caso do flúor, né, é o que tem maior tendência em receber elétrons. Isso fica fácil quando a gente pensa, eu mostrei aqui na tabela para vocês, né, os extremos aí, quando a gente trabalha com compostos iônicos, né, aqueles que têm a tendência em ganhar elétrons, né, e receber elétrons. Mas, quando nós pensamos em compostos covalentes, isso fica um pouco mais complexo, né? E aí eu mostrei aqui para vocês, eu acho que eu mostrei isso aqui, né? Por exemplo, esse composto aqui, o HCl, aqui eu tenho um composto, né, molecular, ou seja, formado por ligações covalentes. Aqui eu tenho um composto iônico, né, o NaCl, que é formado por ligações iônicas. Bom, isso nós já sabemos, nós estudamos ligações químicas. Só que no caso do composto iônico, eu tenho uma carga localizada, né, positiva e uma carga localizada negativa. No caso do composto molecular, eu não tenho uma carga localizada. Eu tenho aqui um compartilhamento de elétrons, onde esse par de elétrons ele pode estar mais próximo do hidrogênio ou ele pode estar mais próximo do cloro. Como que eu vou saber se ele vai estar mais próximo, tem uma maior afinidade pelo hidrogênio ou tem uma maior afinidade pelo cloro? E aquela questão que nós estudamos, a eletronegatividade, que é a tendência que ele tem, né, a facilidade que ele tem em ganhar elétrons. Não necessariamente ele vai ganhar o elétron, mas ele pode puxar esse elétron nas proximidades dele, nessa força, né, de atração eletrostática. Então, nesse caso do cloro, o par de elétrons, né, fica mais próximo do cloro. E quando ele está mais próximo do cloro, eu posso dizer que eu tenho uma densidade negativa no cloro e uma densidade positiva no hidrogênio. Mas não é uma carga localizada. Mas se eu perguntasse para você qual é o NOx, né, nessa substância HCl do hidrogênio do cloro, você vai falar, o cloro é -1 e o hidrogênio é +1. Mas não é diferente do NaCl, que é uma carga localizada, é uma densidade de carga, que dá essa característica, né, positiva e negativa ao átomo do elemento químico hidrogênio e ao cloro. Então, isso, né, é quando eu penso em ligações covalentes. Certo? Então, o que seria NOx? NOx seria essa carga, ou chamamos de carga real, ou carga aparente, né? Quando os átomos se ligam, formando os compostos moleculares, ou iônicos, ou metálicos. E isso, dentro das reações de oxidação e redução, é extremamente importante, porque eu preciso saber qual é essa carga,
tanto se ela é, né, independente se ela é real ou se ela é aparente. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vou agora dar um exemplo mais prático para vocês. Passando aqui, chegando aqui, que é o que eu tinha colocado aqui para mim trabalhar hoje. Um composto, por exemplo, né, uma molécula de etanol, que é esse composto aqui, C2H6O, que nada mais é do que esse composto aqui, né? C236H6O, composto molecular, formado por ligações covalentes. Bom, como eu vou identificar o NOx de cada elemento desse, ou seja, dos hidrogênios, do carbono, do oxigênio, né? Como é que eu vou aqui identificar esse NOx? Então, vamos lá. Deixa eu pedir, deixa eu ver, será que dá para ampliar isso? Vou ampliar um pouquinho, porque tá ruim, né? Sim. Melhorou, pessoal? Melhora? Sim. Sim. Murilo, você consegue ler que porque quem fala comigo tá ferrado, né, Murilo? Porque eu sei que não tá funcionando o microfone, aí eu aproveito, não é? Sim, aí. Já descobri que muita gente não gosta de falar comigo no microfone. Esse é um dos motivos. Mas tá bom, né? Você consegue ler onde eu destaquei aqui de vermelho? Para calcular o NOx, aqui é a ligação carbono-carbono. Consigo. Por favor, então. Para calcular o NOx de cada um dos átomos da molécula de etanol, é preciso levar em conta que para cada elétron ganho pelo átomo mais eletronegativo, soma-se uma carga negativa, e para cada elétron perdido pelo átomo menos eletronegativo, soma-se uma carga positiva. Ligações entre átomos do mesmo elemento químico e, portanto, de mesma eletronegatividade, não geram ganhos ou perdas de elétrons. Na molécula de etanol estudada, um exemplo é a ligação carbono menos carbono, é Isso, carbono, né? ligação carbono-carbono, né? A Isso. ligação entre dois átomos do mesmo elemento químico, ou seja, do carbono. Bom, então vamos traduzir isso agora que o Murilo acabou de ler, né? Então vamos concentrar primeiro aqui, ó, nesse, eu vou até tirar ele, né? Eu vou pegar assim, uma setinha aqui, vou tirar esse carbono, né? E ele está ligado a um hidrogênio aqui, só fazendo um negócio mais amplo aqui, hidrogênio, e ligado a um outro carbono, tá? Aqui eu tenho aqui um par de elétrons aqui, ligação covalente, né? Orbital molecular. Vamos ser expertos nisso, né? Então, vamos pensar só nesse carbono aqui por enquanto. Então, vamos lá. Esse carbono, vou pôr de verde aqui. Hidrogênio e carbono, a gente concentra sempre, né, em uma ligação por vez. Então, essa ligação hidrogênio-carbono, quem é mais eletronegativo? É o hidrogênio ou é esse carbono? Aquele que tem maior tendência em puxar o par de elétrons, ou seja, maior eletronegatividade. Quem é? É o carbono, né? Então, consequentemente, esse par de elétrons está mais próximo de quem? Do carbono. Quando esse par de elétrons está mais próximo do carbono, então, ó, a cada elétron perdido pelo átomo menos elétrons, soma-se uma carga positiva, ou seja, o elétron dele vem para cá. Então, ele tem uma densidade positiva. Então, eu falo que aqui o NOx dele é o quê? É 1+. Certo? Agora vamos olhar essa ligação. Por enquanto, vamos fazer os hidrogênios todos. Esse hidrogênio e carbono, da mesma forma, esse par de elétrons está mais próximo do carbono. Então, aqui soma uma carga positiva para o hidrogênio. Né? 1+, na verdade, não precisa colocar, a gente só coloca 1+, né? Aqui mais feio, né? Hidrogênio carbono, procedimento semelhante. Aqui uma carga positiva.
certo? Então, por isso aqui, ó, a gente tem uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Dá para visualizar? Agora, esse carbono, em relação ao hidrogênio, veio um elétron mais próximo dele. Então, ele tem uma carga negativa em relação a esse hidrogênio. Em relação a esse hidrogênio, ele tem uma carga negativa. E em relação a esse outro hidrogênio, ele tem uma carga negativa, pensando no carbono. E em relação a esse outro átomo de carbono? Ele puxa para cá, mas ele puxa para cá. Então, aqui eu não tenho uma diferença de eletronegatividade. Foi o que o Murilo falou. Não gera ganhos ou perdas. Então, aqui eu não vou ter uma densidade nem negativa e nem positiva em relação a esse carbono com esse. Bom, então, como que está a história desse carbono aqui? Uma carga negativa, mais uma carga negativa, mais uma carga negativa. 3 cargas negativas. 3 cargas negativas gera o quê? Um menos, mais um menos, mais um menos. Quanto que dá? Somando 3, 1 negativo. Assim, né? Menos 1, menos 1, menos 1. Quanto dá? Hein, pessoal? Bom dia, bom dia. Acordaram? Quanto dá, pessoal, essa soma? Professora, menos 3, não? Ah, bom. Então, menos 3, tá ele aqui, ó. Não sei se dá para ver, né? Aí ele, ó. Certo? Então, se eu chegasse para você e perguntasse assim, qual o NOx desse primeiro carbono aqui na molécula de etanol? A gente fala, né? Não, a gente fala mais, no NOx, a gente fala não menos 3, mas a gente fala aqui, ele está colocando assim, né? Menos 3. Mas hoje, dentro da IUPAC, a gente fala o mais comum seria 3 menos. O NOx seria 3 menos. Certo? Ah, professora, então o outro carbono também. E esse carbono aqui, professora, vai ser 3 menos também? Vamos pensar nesse? Ó, da mesma forma. Em relação a esse hidrogênio aqui, puxa um elétron. Esse hidrogênio tem uma carga positiva e esse carbono tem uma carga negativa em relação a esse hidrogênio. Em relação a esse hidrogênio, hidrogênio carga positiva, carbono carga negativa. E agora, carbono oxigênio. Carbono oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Então, eu tenho lá, ó, carbono, vou até fazer mais amplo. E eu tenho aqui um par de elétrons e tenho o átomo de oxigênio. Esse par de elétrons, ele vai estar mais próximo de quem? Do oxigênio. É mais eletronegativo que o carbono. Então, nesse caso, o carbono vai adquirir uma carga o quê? Positiva. E o oxigênio, uma carga o quê? Negativa. Né? Uma densidade. É importante relembrar isso, né? Não é uma carga localizada, é uma densidade, mas é um NOx. Mas, então, esse carbono agora, ele tinha o quê? O que ele tinha aqui, ó? Vamos traduzir. Ele tinha uma carga negativa, depois ele tinha outra carga negativa, e agora ele tem uma carga positiva. Esse carbono está nessa condição aqui. Como é que vai ser o NOx deste carbono, desse segundo carbono do etanol? Um mais, nossa, um menos e um mais. Quanto que vai dar isso aqui? Não sei se dá para visualizar aqui, mas é um menos ou simplesmente menos. Certo? Aí, professor, então o carbono tem NOx variado? Tem, depende com quem ele está ligado, com qualquer outro elemento. Tá? Então, eu tenho os metais alcalinos terrosos, normalmente, né, eles vão estar ligados, mas, por exemplo, se estiver ligado com hidrogênio, hidreto, né, já é uma outra característica, tá? Então, eu tenho que sempre analisar a ligação química, gente. Conhecer a ligação química para eu definir o NOx. O NOx vai depender da forma como o átomo de um determinado elemento está ligado, ou seja, diferentes tipos de espécies químicas. Tá? Então, determinando o NOx, né, eu vou ter condições de ver como está essa espécie química.
Aí o oxigênio aqui, professora, como é que é o NOx dele? Bom, ele já não puxou 1, então é 1 negativo. E entre o oxigênio e o hidrogênio, também ele vai puxar esse par de elétrons. Então, ele já vai estar outra carga negativa e o hidrogênio positivo. Então, o oxigênio, 2 cargas negativas. Por isso, é o quê? 2 menos. Então, eu tenho um NOx da substância, né, molecular, analisando ligação por ligação química que compõe a estrutura molecular. Então, se eu tenho compostos, né, orgânicos grandes, eu tenho que sair analisando elemento por elemento, com quem ele está ligado, para eu avaliar qual é a sua, seu NOx, a sua carga. Dúvidas, perguntas? Pessoal, bom dia, tranquilo? Sim ou não? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, que a professora é a que apaga e constrói. Apaga e constrói. Isso aqui é bom, né? Não é assim? Eu vou apagar tudo. Fica melhor. Vamos lá. Eu vou fazer esses 2 primeiros e vou dar um tempinho para vocês pensarem nesse composto aqui. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Vamos fazer o primeiro aqui. H2O. Né? Primeiro, a gente já sabe que a geometria é assim. A molécula de água tem essa geometria, pessoal? Não é, né? Ela é angular, né? Nós já sabemos por quê, porque eu tenho aqui a repulsão dos pares de elétrons, não é assim? Tem oxigênio, vou puxar aqui. Vou pôr até um pouquinho mais peso para ficar melhor. Então, eu tenho aqui, ó, o átomo de oxigênio, né? Com os 2 pares de elétrons não ligantes, igual a gente conversou, né? Eu tenho aqui ele com os 2 pares de elétrons ligante, né? Com hidrogênio. A estrutura é essa. O que acontece aqui, professor? Bom, entre hidrogênio e oxigênio, da mesma forma. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, tem uma carga negativa aqui, uma carga positiva aqui. Entre o oxigênio e hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, novamente, outra carga negativa aqui e uma carga positiva aqui. Então, se eu pergunto para você, qual é o NOx do oxigênio na molécula de água? Qual é o NOx dele na molécula de água? Pessoal, bom dia. Qual é o NOx do oxigênio na molécula de água? É menos 2? Isso, ou o quê? 2 menos, né? Isso. Que é o mais correto, certo? Então, eu vou aqui colocar o NOx do oxigênio aqui, é o quê? Né? 2 menos, e cada hidrogênio é mais, certo? Isso é um NOx, não é carga localizada, não é ligação iônica. Vamos fazer agora do NH3, que está ali. Vou passar ele para cá. Tá? Então, nitrogênio tem um par de elétrons não ligante, né? Tem um par de elétrons ligante, outro par de elétrons ligante, outro par de elétrons ligante, formando aqui, né, a forma piramidal. E pensando de novo, vamos lá. Entre o hidrogênio e o nitrogênio, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio e nitrogênio. Como é que eu sei disso, gente? Quem é mais eletronegativo, quem é menos? Eu mostrei na semana passada. Não falei?
Caio, Tiago, Júlia, Caroline. Hoje tem pouca gente aí. O que está acontecendo? Felipe, Josiane. Bom dia, professor. Eu estou trabalhando aqui de Uber, professor, mas estou prestando atenção, é nóis. É nóis. Ô, Tiago. Tiago, você é animado, viu? Qualquer dia desse eu vou pegar um Uber com você. O pessoal deve ficar feliz. Você deve contar muita piada. Tiago, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio, o átomo do elemento químico hidrogênio, ou o átomo do elemento químico nitrogênio? Tem mais força em puxar elétrons com relação à carga nuclear, com relação ao raio? É o nitrogênio. Né? Se eu estou com dúvida, eu vou lá na minha tabela periódica, pessoal, e olho, né? Eu até coloquei ela aqui, né, para a gente não ter dúvida, né, com relação a isso. Olha lá, ó. Né? Aonde está o hidrogênio? Está aqui, ó. Aonde está o nitrogênio? Está aqui. Né? Então, lembra, o flúor é o mais eletronegativo, né? A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, relacionado com o quê? Questão do raio, aí mostrou, né, semana passada, questão carga nuclear. São as duas coisas que vão, né, gerar aquele potencial de afinidade eletrônica, né? A energia tem o potencial de ionização e afinidade eletrônica. Nós discutimos no artigo, tá bom? Então, é o átomo do elemento químico nitrogênio. Se é o átomo do elemento químico nitrogênio, então, vamos lá. Par de elétrons mais próximo do nitrogênio, uma carga negativa. Vou fazer ela mais bonitinha. E aqui positivo. Par de elétrons mais próximo do nitrogênio, outra carga negativa. Hidrogênio. E aqui carga positiva. E aqui carga positiva. E aqui negativa. Então, se eu pergunto para você, qual é o NOx do nitrogênio nessa estrutura? Na amônia, no gás amônia, NH3. Qual é o NOx dele? 3 menos. E os hidrogênios todos mais. Um mais. Tranquilo ou não? Tranquilo? Bom dia, bom dia. Gente, estou pensando no dia... Que dia que é a nossa última aula? Josiane, fala para mim. 22, professora. 22? Quarta-feira? Desse ano, sim, né? Dia 22. Dia 22, né? E consequentemente, a gente vai estar, assim, bem animado, não vai? Animado pro feriado, né? Animado pro próximo... O Natal, né? Pro Réveillon, pro próximo ano, que a gente começa bem, né? Então, a gente vai estar bem animado, não vamos? Vamos, eu fico imaginando a gente que é aluno que só tem que levantar e assistir a aula, imagina a senhora que é a professora que tem que preparar e dar essa aula. Ave Maria. E você imagina, Josiane, quantas aulas dessas eu já dei? Hã? Olha aí, tem que ser esforçado, você não dá conta, não. Dá não, né? Dizem, o pessoal fala para mim e fala assim, escuta uma coisa, você trabalha ou você só dá aula? Me dá uma tristeza. Sinceramente, me dá uma tristeza tremenda. Porque é duro, não é? Tem ninguém que quer ser complicado, não é? Ô, professora, Sim. Me identifiquei esses dias me falaram, você trabalha ou você só faz esse Uber aí mesmo? Eu falei, uai, como assim, gente? Pois é, então a profissão de professor é parecida com a sua. A gente aqui só dá aula, não trabalha, não. E é mais ou menos isso, né? Professor nesse país. Mas tá bom, a gente faz porque a gente gosta, né? Então, tá feliz, não é assim? E é um prazer, Josiane, sempre
quando a gente percebe que o aluno entendeu, sabe, é uma satisfação muito grande. Professor, é isso. Imagino. O negócio é porque, querendo ou não, online a interatividade diminui bastante, né? Não, ela diminui, né? Apesar da gente, assim, tentar chamar e tudo mais, mas é uma zona mais de conforto para o aluno, né? Ele está em casa, tá... Às vezes também tem condições que ele não pode nem abrir o microfone, porque tem gente falando, né? Então, assim, é complicado, a gente entende isso. Não tem sido fácil, né? Porque eu estou trabalhando assim desde, né, 2020, uma parte de 2020, mas aí emendamos tudo, né? E 2021. E assim, tenho 23 anos de sala de aula. Então, é puxado, mas tá bom. Bom, vamos lá no enxuga. Eu vou fazer esse aqui e vou pôr o outro para vocês montar e fazer. Então, pensando agora no SO3, SO2, né? Que é exatamente esse composto aqui, SO2, certo? Que a gente fala dióxido de enxofre, né? É um dos poluentes atmosféricos aí, né? Oriundos, inclusive, da queima, né? De combustíveis fósseis. Bom, é o enxofre e o oxigênio. E aí nós temos que lembrar, tanto, né? Eu vou voltar lá na tabela periódica um pouquinho, que nossa tabela, que eu coloquei ela aqui, eu podia trazer ela aqui para frente, né? Fica mais fácil. Eu vou apagar aqui, que eu rabisco muito, né? E aqui a gente vai ver, ó, aqui está o oxigênio e aqui está o enxofre, certo? Todos os dois, né, tá nessa coluna aqui, ó, na 16ª coluna. Então, isso significa que eles têm o quê? 6 elétrons na camada de valência. Então, é outro passo importante. A única diferença é que o oxigênio está na 2ª camada e o enxofre está na 3ª camada. Logicamente, então, o raio do oxigênio é um pouco menor do que o raio do enxofre. Então, a força nuclear, para puxar os 6 últimos elétrons que está, né, no caso do oxigênio e do enxofre, o oxigênio é um pouquinho maior, né? Ele é mais eletronegativo. Por isso que a eletronegatividade se cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o oxigênio está mais em cima, um pouquinho, por causa da camada menor, né? Está na 2ª camada. Então, consequentemente, o oxigênio é um pouco mais eletronegativo do que o enxofre, com 6 elétrons na camada de valência, os dois. Recordando isso, então vamos voltar lá. Então, por isso que eu coloquei, ó, 2, 4, 6. Lembrando que ele tem 2 orbitais completos, né? E 2 orbitais semi-preenchidos, né? E a mesma configuração tá para o oxigênio, 2 orbitais preenchidos e 2 orbitais, né, semi-preenchidos. Todos os átomos de oxigênio, que eu tenho 2 oxigênios. Bom, então o que acontece aqui? Forma uma ligação covalente aqui, forma uma ligação covalente aqui. Opa, professora, estabilizou o oxigênio, lembra, né? Tá com todos os orbitais completos. Estabilizou o enxofre, estabilizou. Também está com todos os orbitais completos. Aí, como é que liga com esse oxigênio? É aquela ideia que nós conversamos, que é aquela mesma ideia desse cara aqui, né? Do gás ozônio. Aquele famoso, né? Usado aí na ozonioterapia, que o pessoal hoje tem usado tanto, né? Nos processos de desinfecção de micro-organismos. Hoje até, né, recomendado, há estudos aí, né? Que diz que pode ser utilizado, inclusive, para, né? A questão da eliminação da carga viral com relação ao coronavírus, aí, né, o nosso vilão do momento, né? Tem fundamento, não sei se isso vai proceder às pesquisas, mas que tem fundamento, tem, porque ele é extremamente oxidativo. Por que ele é extremamente oxidativo? Porque ele tem uma ligação semelhante a essa aqui, que nós já discutimos com vocês, porque esse par de elétrons, que está completo, acaba estabilizando, né, tanto esse orbital sendo preenchido como esse. E isso faz, né, com que o oxigênio, então,
acabe aqui, né, puxando, né, esses elétrons para ele, estabilizando o oxigênio, mas de uma certa maneira ele continua estabilizando o enxofre também. Aquela famosa que vocês, talvez tem gente aí que fez do ensino médio mais tempo, e eu já comentei, o pessoal fazia assim, né, uma setinha, e falava assim, ligação covalente dativa. Só que isso não existe mais, eu já até expliquei isso para vocês, não expliquei? Na verdade, a gente representa essa ligação, né? Eu vou fazer ela aqui embaixo, fica mais fácil. Deixa eu só apagar isso aqui. Representa assim. Coloco o enxofre, né? Coloco dupla ligação, coloco o oxigênio, coloco uma ligação, o oxigênio. Só que eu não posso esquecer que desse enxofre, né? Tá vindo o quê? 2 elétrons. Cada um qual para estabilizar um orbital. Eu tinha lá o oxigênio com um orbital semi-preenchido e o outro orbital semi-preenchido. Então, esses 2 elétrons do enxofre, um entra aqui e o outro entra aqui, estabilizando os 2 orbitais do oxigênio. Então, essa ligação aqui, ela é semelhante a essa outra, mas a origem dela, né, é diferente. Mas são ligações covalentes, compartilhamento, de uma forma, né, um pouco diferente. Então, o que acontece? É o rearranjo que os átomos fazem para ter uma estabilidade, uma menor energia, teoria do orbital molecular, né, que nós discutimos. Bom, entre oxigênio e enxofre, o oxigênio ele é mais eletronegativo, né? Então, consequentemente, ele vai aqui, ó. Agora eu vou fazer de outra cor diferente. Vixe, é amarelo, azul, branco, né? Esse vermelho pode ser, né? Puxar esse par de elétrons aqui. Quando ele faz isso, ele adquire uma carga o quê? Negativa. Certo? Da mesma forma, esse outro oxigênio puxou o par de elétrons, quer dizer, o mesmo átomo de oxigênio, né? Só que agora uma segunda ligação, também vai ficar mais próximo dele. Então, puxou o par de elétrons. 2 cargas negativas, certo? E o enxofre, quando puxou o primeiro, ele adquiriu o quê? Uma carga positiva. O segundo, outra carga positiva. Certo ou não, pessoal? Tranquilo? Então, se eu perguntar para você qual é a carga desse oxigênio aqui, o NOx dele, como é que você vai falar para mim? 2 menos. Agora, vamos olhar esse enxofre com outro oxigênio, que está ligado também. Da mesma forma, esse oxigênio, esse par de elétrons vai ficar mais próximo do oxigênio. Certo? Então, ele vai adquirir uma carga negativa e o enxofre uma carga positiva. E esse outro par de elétrons também vai ficar mais próximo do oxigênio. Então, ele vai adquirir uma carga negativa e o enxofre uma carga positiva. Então, qual é o NOx desse outro átomo de oxigênio aqui? 2 menos. E qual é o NOx do enxofre nessa estrutura do SO2? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 mais. Então, para eu definir o NOx, eu tenho que conhecer muito bem de ligações químicas. Entender como é que eu tenho a estrutura do composto. Tranquilo ou não? Sim ou sim? Bom dia, bom dia. Hoje não é 22. Dia 22, se vocês quiserem, a gente faz uma brincadeira. Para vocês estarem mais animados com o Natal. Eu trago um chocolate para cada um. Pode ser? Professora. Opa, eu quero, hein? Né? Quem responder as minhas perguntas ganha um chocolate. Pode falar. Pode falar. Quem fala, professor aí? Pode repetir a parte do segundo oxigênio, por favor? O segundo oxigênio, né?
Vamos pensar, se eu tivesse só essa estrutura aqui, SO, era a condição ideal, né? Eu já estava estável aqui o átomo de enxofre e o oxigênio. Porque tanto o oxigênio quanto o enxofre precisa fazer o quê? 2 ligações químicas, né? Porque todos os dois têm o quê? 6 elétrons na última camada. Então, né? O que acontece é que o oxigênio, o segundo oxigênio que entra, ele também tem 6 elétrons na última camada. E ele tem 2 orbitais semi-preenchidos. É só você ir lá, talvez você está preocupado, que, ó, é só você vir aqui, se eu coloquei, né, e recordar que oxigênio 8, enxofre 16. Assim, aquele beabá que a gente não pode esquecer nunca, né? Então, olha lá, eu vou lá e faço a distribuição. 1S, 2S, 2P. Se eu passo os níveis, fica como? 2, 1, 2, 4, né? Para 8, 4. 6 elétrons na última camada. Orbital do subnível é S. Assim? Completo? Se estou com dúvida, eu faço isso, porque eu acabo minha dúvida. Ó, 4. 1, 2, 3, 4. É aquela história. Um orbital completo, um orbital completo e 2 orbitais semi-preenchidos. Se eu fizer para o enxofre, vai acabar aqui, ó, no 3S2, 3P4. Mesma configuração, só que estou na terceira camada. Certo? Então, mesma história. Eu tenho o quê? 2 orbitais completo, certo? E 2 orbitais semi-preenchidos. Então, tanto o oxigênio quanto o enxofre precisa fazer 2 ligações químicas para entrar um elétron aqui e entrar um elétron aqui. Depois disso, estabilizou. Mas eu tenho um segundo oxigênio que pode entrar, pode ocorrer essa ligação. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Esse par de elétrons, que já está estável do enxofre, ele vai atender ao oxigênio. Quando ele atende ao oxigênio, ele vai ter que um elétron entrar num orbital que está sendo preenchido e o outro no outro compartilhar. Nesse momento, então, eu tenho a formação de uma ligação química. Só que essa ligação química, né, diferente da outra, que é um elétron de um átomo e um elétron de outro átomo, né, aqui não, eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos e eu tenho um orbital completo. E esse orbital completo atende tanto esse átomo quanto esse átomo. Antigamente, eles faziam assim, ó. Esse par de elétrons está vindo, por isso que fazia setinha, para o outro átomo. Mas aí, o que acontece? Tem situações que eu tenho isso mesmo, mas nessa situação, aí dava a entender que eu tinha um orbital vazio. E não é. Eu não tenho um orbital vazio, eu tenho 2 orbitais semi-preenchidos. Entende? Mas lá a equação de Schrödinger que vocês mostraram, apresentaram, né, naquele artigo, ela consegue matematicamente dizer que isso aqui, né, matematicamente é possível calcular essa função de onda aqui. Tá? Então, hoje a gente chama que é uma ligação covalente, normal. Mas a forma como ela, né, compartilha os elétrons é que vem de um orbital completo para 2 orbitais semi-preenchidos, no caso do enxofre e oxigênio. Tem casos em que ela sai de 2, um orbital preenchido, para um orbital vazio também. Isso também pode acontecer. Então, né, diversas formas que ocorre esse rearranjo para que eu tenha o quê? Aquela condição de menor energia, maior estabilidade. Qual é a condição que nos dá menor energia, maior estabilidade? Orbital completo. É essa condição aqui. Então, tudo caminha para chegar nessa condição. Tá claro ou não? Quem foi que me perguntou? Thiago.
Tiago. Só que aí, nesse caso, Tiago, eu tenho que analisar as duas situações, ó, o elétron e elétron. Ele está mais próximo do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, com relação a NOx, né, o oxigênio adquire uma densidade negativa e o enxofre uma densidade positiva. E são dois elétrons, então são duas cargas negativas. São duas cargas positivas. Vou colocar um outro aqui para vocês resolverem. Vou dar 5 minutos. Não, 5 minutos é muito, né? Já vai acumulando com o chocolate, no dia 22. Mas aí eu trago o chocolate e mostro para vocês, né? Pode ser assim? Eu vou colocar aqui bonitinho para vocês fazerem. Quer que vocês mostrem todos os pares de elétrons possíveis aqui e o NOx. Passo por 2 aqui. Deixa eu só passar um minutinho só, mais uma página aqui. SO3, H, NO3. Por enquanto, esses dois. SO3, que é o que? Trióxido de enxofre, que é um gás, tá? E o HNO3, que é o em meio aquoso, né? É o ácido nítrico, é um oxiácido. Então, ácido nítrico e um óxido aqui, né? O trióxido de enxofre. Deixa eu ver quantas horas. 7h43. 7h45? 7h46? Pode ser? Valendo o chocolate para o dia 22. Sim ou não? Raimundo, Josiane? Pessoal, bom dia. Esse chocolate aí tem gosto? Valendo, professora, valendo. Tô tentando aqui. Então tá. Eu vou só tomar uma aguinha e volto. 3 minutos para vocês.
Prontinho aí, pessoal? Raimundo, deu certo? Júlia, Tiago. Tiago está dirigindo, né? Mais difícil para fazer. Tiago. Josiane. Ou ainda está todo mundo concentrado? Pessoal, bom dia, bom dia. Ué, professor, eu cheguei até aí no -2 aí, depois eu não sei mais não. Não, do SO3? Isso. Ele faz essa ligação, e aí seria -2 e esse 3 São vezes, não sei. três oxigênios, né, que eu tenho nessa. Uhum. Então Ele faz 3 ligações de que eu tenho igual que aquela que você fez lá do que ficou mais 4 vezes? É o mesmo raciocínio, né, que eu tinha colocado aqui. Mas eu acho que eu apaguei. É um que você colocou um mais, acho que 4 vezes. Mas eu achei, acho que o meu aí só achei um 2 negativo aí, não sei se... Vamos lá. Então, eu acho que eu apaguei aqui. Não sei... Vamos de novo. Eu tenho aqui, né, o enxofre com aquela mesma ideia. Né? Eu tenho, na verdade, 2 pares não ligantes. Qual eu fiz a distribuição, só que eu apaguei. E eu tenho aqui, vou colocar de cor diferente, 2 orbitais semi-preenchidos. Da mesma forma, eu tenho o oxigênio. O oxigênio está aqui, ó. 2 orbitais preenchidos, né? E 2 orbitais semi-preenchidos. Então, forma aqui uma ligação química aqui, né? Outra ligação química aqui. Essa é a estrutura. Agora, eu colocou lá, ó, né? Vamos lá no próximo. Não é o SO, né? Se fosse o SO, estava pronto. Agora, são 3 oxigênios. Então, eu tenho que ainda agregar aí mais 3 oxigênios. Então, ó, vou ter que agregar um oxigênio aqui e outro oxigênio aqui. Agora, como é que é o oxigênio? Ó, tem par de elétron, completo, completo. E aqui ele vai ter que estar com um par de elétrons desemparelhado, que é aquela configuração. A mesma coisa que o outro oxigênio, o par de elétrons completo, par de elétrons completo, e aqui ele tem um par de elétrons desemparelhado. Como é que vai ocorrer a ligação aqui? Esse par de elétrons do enxofre vai atender tanto esse orbital semi-preenchido quanto esse orbital semi-preenchido, formando aqui uma ligação química. A mesma coisa aqui, esse par de elétrons vai atender tanto esse orbital semi-preenchido quanto esse orbital semi-preenchido. Então, como é que vai ficar a estrutura desse composto? A estrutura desse composto vai ficar o quê? O enxofre com uma dupla ligação com o oxigênio, uma outra ligação com o átomo de oxigênio e outra ligação com o átomo de oxigênio. Agora, qual é o NOx desse enxofre? Qual é o NOx dos 3 oxigênios? Aí é o que nós estamos agora trabalhando. Isso aqui é ligação química, que nós já tínhamos estudado. Vou lá na questão da eletronegatividade. Oxigênio e enxofre. Eu tenho aqui, né, o oxigênio com maior eletronegatividade. Então, ele vai puxar esse par de elétrons. Então, adquirir uma carga negativa e o enxofre uma carga positiva. Oxigênio e enxofre, da mesma forma, vai puxar esse par de elétrons. Então, adquire uma carga negativa e uma carga positiva. Esse oxigênio aqui, 2 cargas negativas. 2 menos.
Agora vamos pensar nesse enxofre com o oxigênio. Aqui eu tenho um par de elétrons completos, sendo um indo para o oxigênio para esse orbital e o outro indo para esse orbital. Então, os dois estão mais próximos do oxigênio, são 2 elétrons. Então, logicamente, o oxigênio adquire 2 cargas negativas. E o enxofre? 2 cargas positivas referente a esse par de elétrons. 2 cargas positivas. Então, esse oxigênio, 2 menos. Agora, esse enxofre e esse oxigênio adquire aqui, né, esse mesmo raciocínio que nós fizemos para esse. Esse par de elétrons vai ficar mais próximo do oxigênio. São 2 elétrons. Então, 2 cargas negativas para o oxigênio e 2 cargas positivas para o enxofre. Então, aqui, 2 menos. Quantas cargas positivas para o enxofre? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a carga do enxofre aqui, o NOx dele é quanto? 6 mais. Então, para eu fazer tudo isso aí, eu preciso conhecer de ligações químicas, com a forma como eles estão se ligando. Tá claro isso ou não, pessoal? Dúvidas, perguntas? Tá, professor, tá bem explicado. Assim, eu fiz até nessa parte aqui que acha esse 2, só que na minha ligação aqui ainda ficou faltando uma do O3, né? Porque ele se liga, são 3, né? 3 de oxigênio, né? Exatamente, são 3 átomos do elemento químico oxigênio. Isso. Né? Aí essa parte aqui, dessa primeira ligação aqui, que ele tá juntando aqui do oxigênio para o enxofre, aí ele ganha esse outro aqui, né? Essa outra ligação. E é porque, assim, eu tenho que lembrar que eu não posso esquecer qual que é o mais eletronegativo. É o oxigênio. E, no caso, para formar esta ligação aqui, né, ela tá acontecendo, na verdade, né, uma ligação onde 2 elétrons do enxofre estão saindo para atender 2 orbitais semi-preenchidos do oxigênio. Mas ela não é uma dupla ligação. Né? Isso aqui, às vezes, o aluno tem dúvida. Ela não é uma dupla ligação, ela é uma ligação covalente. Mas ela é diferente desta aqui, que quando eu tenho um elétron de um orbital semi-preenchido com outro orbital semi-preenchido. Aqui eu tenho, nessa segunda ligação aqui, nessa terceira, né, que é essa aqui, eu tenho um orbital completo, que é o do enxofre, com 2 orbitais semi-preenchidos do oxigênio. Onde um elétron desse vem para um orbital e outro vem atender esse orbital. Mas eu tenho envolvimento aqui de quantos elétrons? 2. E quantos elétrons aqui? 2. Ai, professor, então isso parece ser uma ligação, 2 ligações, mas não é. É por isso que antigamente fazia aquelas setinhas. Tá? Essa ligação aqui, ela tem muita discussão ainda, tem muita discordância ainda dela. Mas o mecanismo, até o presente momento, mais satisfatório pela matemática, pela física, é esse. Tá, gente? Então, e aí eu vou contar exatamente isso. São 2 elétrons que estão atendendo a 2 orbitais semi-preenchidos do oxigênio. Consequentemente, eu tenho aqui 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, cada ligação que ele faz com o oxigênio, ele adquire 2 cargas positivas. Só que essa aqui é uma dupla e essa aqui é uma simples ligação. Da mesma forma como essa terceira ligação. Então, na verdade, foram 2 cargas positivas em relação a esse oxigênio, 2 cargas positivas em relação a esse outro átomo de oxigênio,
e 2 cargas positivas em relação a esse outro átomo de oxigênio. Então, 2 com 2 com 2, 6. Por isso que é 6 mais. Normalmente, né, o professor de ensino médio não explica isso. Ele simplesmente fala assim, 2 menos, então aqui é 2 mais. O oxigênio é 2 menos porque está na tabela e é fixo. Não é bem assim. Então, aqui é 2 mais. Se esse enxofre, a sua oxigênio é 2 menos, o enxofre tem que ser 2 mais. Porque é aquela ideia. Se eu estou, né, saindo 2 elétrons, tem que estar chegando 2 elétrons. Que é a transferência aqui, né, é a carga localizada que ele adquire, ou carga aparente, que é o caso de ligação covalente. Tá? Então, ligação química é chato mesmo. Né? Ela é difícil de ser compreendida, ela é ainda muito cheia de interrogações, tá? Mas é preciso ter isso em mente, porque senão nós não conseguimos trabalhar com, né, o próximo tópico que a gente vai estar trabalhando, que são as reações de oxidação-redução, tá? Que é, né, como que isso procede, né, que é a próxima coisa que a gente vai trabalhar isso aqui, que é semana que vem. Até aí, ficou mais ou menos ou ainda estamos com muita dúvida? Ainda tem o HNO3, e eu vou passar, tem o HNO3, ele está aqui, eu vou ampliar ele aqui, ó, para vocês visualizarem. Eu até diminuir aqui para vocês não copiar, mas agora não, né? É o mesmo raciocínio que nós fizemos anteriormente. Olha lá. Entre o oxigênio e o hidrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. O branco não vai dar. Puxa um par de elétrons, então fica aqui um menos. Entre o oxigênio e o nitrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo, mais um menos, então 2 menos. Então, oxigênio 2 menos, hidrogênio. Então, aqui é mais positivo, aqui é 2 menos. Fechado aqui. A mesma coisa eu faço aqui entre nitrogênio e oxigênio. Agora eu vou fazer direto. O oxigênio, né, puxa um par de elétrons e, consequentemente, o nitrogênio puxa, né, o outro para ele. Então, ele vai puxar. Só que esse aqui vocês teriam que fazer as ligações para vocês entenderem. Sabe por quê? O nitrogênio, na verdade, ó, a estrutura dele é assim, ó, par de elétrons, tempo, né? Orbital semi-preenchido, orbital semi-preenchido, orbital semi-preenchido, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui outro... Deixa eu só apagar aqui. Vou só montar para vocês pensarem. Não. Deixa eu apagar aqui, senão não vai dar para você. Isso aqui não adianta querer fazer rápido, não entende. Ó, montar aqui para vocês entenderem. Com os pares de elétrons. Hidrogênio tem, né? Ó, uma ligação aqui, um par de elétrons, um par de elétrons. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, sendo 3 orbitais semi-preenchidos e um orbital preenchido. Aí, professora, como é que você sabe disso? Olha, simplesmente você vai lá na tabela periódica e olha. Aonde está o nitrogênio? Aqui. Qual que é o número atômico dele? 7. Então, eu vou lá e faço a distribuição eletrônica do nitrogênio. Sempre quando eu tenho dúvida, eu faço a distribuição. Olha lá, nitrogênio no atômico 7. Como é que fica? Um S, 2 S, 2 P. Ó, 2 com 2, 4 para 7, 3. Camada de valência, 5. Um orbital completo e 3 orbitais semi-preenchidos. Então, 3 orbitais semi-preenchidos e um orbital completo. Confere? É essa configuração. Então, eu tenho que saber fazer a configuração. Agora, eu tenho quantos oxigênios ligados ao nitrogênio? 3 oxigênios. Então, ó, 1, 2, 3. E eu ainda tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio.
Aí ele aqui. Opa, o oxigênio tem aqui, ó, 2 orbitais semi-preenchidos e 2 orbitais completos. Fez uma ligação com hidrogênio, fez uma ligação com nitrogênio. Perfeito. Tranquilo ou não? Agora, o nitrogênio, esse oxigênio aqui está estável? Tá. Esse hidrogênio aqui está estável? Tá. Então, perfeito. A ligação já está pronta aqui. Mas o nitrogênio está estável? Não, ele tem que fazer mais ligações. Ainda tem quantos oxigênios? Lembrando que o oxigênio tem o quê? 2 elétrons desemparelhados e 2 par, 2 orbitais preenchidos. Então, eu vou fazer um negócio para ficar mais bonitinho, senão vai ficar torto, né? Esse elétron, na verdade, é desemparelhado, está aqui. Se eu fizer uma ligação entre esse oxigênio e nitrogênio, estabilizou um orbital, estabilizou outro orbital. Ou seja, eu tenho um nitrogênio, uma dupla com o oxigênio, uma simples ligação com o oxigênio, outra ligação simples, estabilizando o hidrogênio. Aí esse outro oxigênio aqui, professora, que tem 2 pares de elétrons emparelhados e 2 orbitais desemparelhados. É aquela mesma ligação que nós conversamos. Esse par de elétrons aqui, que está completo, esse orbital que está completo, vem se ligar aqui para estabilizar e vem se ligar aqui para estabilizar. Formando uma ligação simples com o oxigênio. Essa é a estrutura. E agora, como é que eu vejo o NOx? Só fechando a ideia, vou rapidinho aqui. Par de elétrons, mais próximo está um positivo, negativo. Par de elétrons, oxigênio e nitrogênio, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, esse par de elétrons está mais próximo do oxigênio, negativo. Então, 2 cargas negativas, então é o quê? 2 menos para o oxigênio, que eu estava fazendo naquela hora, né? Puxou para cá, nitrogênio adquiriu uma carga positiva. Nitrogênio e oxigênio foram 2 elétrons. Par de elétrons para cá, par de elétrons para cá. 2 cargas negativas para o oxigênio, 2 cargas positivas para o nitrogênio. Da mesma forma que par de elétrons foi para lá, 2 cargas negativas para o oxigênio, confere, e 2 cargas positivas para o nitrogênio. Moral da história, quantas cargas positivas o nitrogênio tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais para o oxigênio, 2 menos, 2 menos, 2 menos. Essa é a estrutura. É o NOx. Se alguém perguntasse para você, qual é o NOx do nitrogênio no HNO3? 5 mais. Certo? Então, né, na estrutura do HNO3 é 5 mais. Eu vou mostrar para você como vocês aprenderam lá no ensino médio. O professor do ensino médio chegou aqui e ensinou para você assim. Estrutura do HNO3. Ela é neutra, então a soma dos NOx é igual a 0. Decorando, o NOx do oxigênio na tabela é 2 menos, é fixo. 2 menos vezes 3, 6 menos. O NOx do hidrogênio tem uma tabela, é 1 mais. Como eu tenho um hidrogênio, 1 mais. Qual é o número que eu coloco aqui, que somado vai ser igual a 0? Aí todo mundo falava junto assim, 5 mais. 5 mais com 1 mais, 6 mais. 6 menos, igual a 0. Foi assim que vocês aprenderam? Aí você sabia que o NOx do nitrogênio na estrutura HNO3 era 5 mais. Quem aprendeu assim? Ou ninguém aprendeu assim? Na minha escola, não sei. Pode falar.
Do mesma coisa aqui, ó, do SO3. Como é que você aprendeu lá? Ó, o SO3, substância neutra, a soma dos NOx é igual a 0. O oxigênio tem NOx 2 menos, quando ligado com o elemento menos eletronegativo do que ele. Tem lá uma tabelinha no ensino médio que fala isso. 2 menos vezes 3, 6 menos. 6 mais não, hein? Só fazer conta. Aqui. 6 menos. Qual é o número que somado com 6 menos é igual a 0? 6 mais. Por isso que vocês acharam aqui, cadê? Aí eu paguei? Paguei já, né? Mas nós fizemos, né? 6 mais pro enxofre. Entenderam, pessoal? Ou não? Ou seja, professora, não ganhamos chocolate. Ou seja, eu quero que vocês entendam o segredo da coisa, né? Essa ideia. É muito mais simples apresentar dessa forma que eu acabei de fazer, né? Mas ela funciona? Funciona. Mas é preciso entender, né, como é que isso aconteceu de fato, né? E a origem está aqui, tá? Então, a origem, né, é exatamente isso aqui. Eu preciso entender quem é mais eletronegativo, quem é mais eletropositivo ou menos eletronegativo, trabalhar com essa, né, com esse somatório dessas cargas aparentes e descobrir o NOx da estrutura. E isso só depende de quê? Tabela periódica, né, e ligações químicas, logicamente, tá? Então, a partir disso aí, os alunos acabam não entendendo, né, como está acontecendo de fato a estrutura. Tá bom? Tá ok, pessoal? Tá claro isso? Tranquilo? Sem problema? Com problema? Podemos baixar a lista de presença. Baixando a lista de presença. Semana que vem a gente começa falando, né, de eletrodo padrão, o que é um eletrodo, né, e aí sim, como é que a gente determina os potenciais para a gente começar a trabalhar com corrosão. Tá ok, pessoal? Temos ainda mais 3 semanas de aula, né? Sim ou sim? Sim, professora. O Jadeci pediu para lhe avisar que ele não conseguiu entrar. Ele até mandou um print aqui, não conseguiu entrar. Eu mandei, eu tinha colocado, eu tenho que ter colocado sempre o link da sala, porque aí mesmo que ele não consegue entrar, por vias normais, ele entra pelo link, né? Isso, eu entrei por esse link. Eu até copiei ele e mandei, mas ele tentou e não conseguiu, não. Não? Que coisa. Bom, mas fala para ele que a aula está gravada. Eu vou parar a gravação agora e vou transferir ela lá para o Moodle, que eu já resolvi o meu problema do Moodle também, graças a Deus, tá bom? Ok. Ok, então. Pessoal, tenham um bom dia, boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau para todos. Tchau, professora. Obrigado. Você também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.